Fala pessoal, beleza? Nessa aula nós iremos falar sobre a função C, que é uma das principais funções do Excel. Iremos separar esse vídeo em duas etapas. Na primeira etapa, iremos falar sobre o conceito da função C. Já na segunda etapa, nós iremos aplicar essa função em um exemplo prático. Beleza? Então vamos lá. O que é a função C? A função C é uma função lógica. Ela é uma função condicional. Então, dependendo da condição que você informar para o Excel, você terá resultados diferentes. Beleza? Então vamos para o exemplo prático. Aqui nós temos uma planilha de controle de estoque. Na coluna B nós temos os materiais desse estoque. Na coluna C nós temos as localizações desses materiais no estoque. Na coluna D, a quantidade de cada material em estoque. E na coluna E nós iremos informar a nossa condição. A nossa condição será o seguinte: se a quantidade em estoque for igual a zero, então nós vamos retornar o texto repor estoque. Então vamos escrever aqui a nossa primeira condição. Então, repor estoque se a quantidade em estoque for igual a 0 unidades. Agora, se a quantidade em estoque desses respectivos materiais for maior do que zero, então a nossa outra condição será estoque suficiente. Então aqui vamos escrever a nossa segunda condição, que é estoque suficiente se a quantidade em estoque for maior do que 0 unidades. Então, só recapitulando as nossas duas condições, se a quantidade em estoque de qualquer material, que aqui listado nessa planilha, for igual a 0 unidades, então nós vamos retornar o texto repor estoque. Agora, se a quantidade em estoque de qualquer material for maior do que 0 unidades, então nós iremos retornar o texto estoque suficiente. Beleza? Então, vamos aplicar a função C. Aqui na célula E3, vamos escrever a função C igual C. Aperte a tecla Tab no seu teclado para você selecionar a função ou dê 2 cliques aqui em cima da função. O primeiro argumento da função C é o teste lógico. O que é o teste lógico? É o nosso valor referencial. Perceba que nessa planilha, o nosso valor de referência é a quantidade em estoque. Se a quantidade em estoque for igual a zero, nós teremos que repor o estoque. Uma condição. Agora, se a quantidade em estoque for maior do que zero, o nosso estoque será suficiente. Outra condição. Então, clique aqui na célula D3. Se a quantidade em estoque for igual a 0 unidades, então o operador igual a 0 unidades, ponto e vírgula, para você ir para o próximo argumento dessa função. Então, se a quantidade em estoque for igual a 0 unidades, nós teremos que repor o estoque. Então, vamos escrever esse argumento. O primeiro ponto importante: para escrever qualquer texto dentro das funções, você precisa escrevê-lo entre aspas. Então, abra aspas, repor estoque, feche aspas, ponto e vírgula para você ir para o próximo argumento da função, que é o valor se falso. Então, vamos recapitular até aqui. Se o valor que se encontra na célula D3 for igual a zero, então a nossa primeira condição é repor estoque. Agora, se o valor que se encontra na célula D3 não for igual a zero, consequentemente, ele será maior do que zero. Dessa forma, o nosso estoque será suficiente. Então, escreva estoque suficiente, entre aspas, suficiente, feche aspas, feche parênteses e aperte Enter. Perceba o seguinte: a quantidade em estoque para o material rolamento é igual a 3 unidades.
Dessa forma, o nosso estoque está suficiente. Se por um acaso a gente colocar o número 0 aqui, automaticamente a nossa condição será repor o estoque. Beleza? Vamos novamente recapitular a função. Então clique aqui na célula E3 e aperte F2. Se a quantidade em estoque for igual a 0, então a nossa primeira condição é repor o estoque. Escreva esse texto entre aspas. Para ir para o próximo argumento da função, digite ponto e vírgula. Agora, se a quantidade em estoque não for igual a 0, consequentemente ela será maior do que 0. Dessa forma, o próximo argumento da função será estoque suficiente. Aperte Enter, arraste essa função para as outras células e automaticamente o Excel estará preenchendo toda a nossa planilha. Então aqui, por exemplo, tubulação, nós temos 10 unidades em estoque, consequentemente o estoque está suficiente. Agora, para o hidrômetro, nós temos 0 unidades em estoque, então nós precisamos repor o estoque. Para facilitar um pouco a nossa leitura nessa planilha, a gente pode fazer o seguinte: selecione todo esse intervalo de células, clique aqui em formatação condicional, clique em nova regra, vai abrir essa janela. Aqui em formatar apenas células que contenham, selecione aqui texto específico, contém, selecione contém, e vamos escrever o texto repor estoque. Clique em formatar, vai abrir essa janela, clique em preenchimento, clique na cor vermelha, OK. Clique em OK. Beleza, agora perceba o seguinte: toda a condição respectiva para repor o estoque se encontra destacado em vermelho. Se por um acaso a gente aqui, em rolamento, colocar 2 unidades, estoque suficiente. Se a gente voltar para 0 unidades, repor o estoque destacado em vermelho. Isso daqui foi uma formatação condicional que nas próximas aulas nós poderemos estar exemplificando melhor. Beleza, pessoal? Mas essa é a finalidade da função C. É uma função condicional, que dependendo da condição que você informar para o Excel, você terá resultados diferentes.